Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Vídeo de hoje com muita informação para você, amigo rubro-negro. O Flamengo movimentando o mercado da bola e o mercado interno, né? Indo nos grandes clubes brasileiros e fazendo propostas, tendo interesse sobre grandes jogadores de outros times brasileiros. E eu vou passar aqui para você tudo que está concretizado, tá? Tudo que está ali já com uma proposta na mesa, as conversas. Então vou te atualizar aqui sobre Vitão, Johnny Cardoso, vamos passar pelo Caio Jorge, Marcos Antônio, Vinha, Everton Cebolinha, tem Luiz Araújo. Tem bastante coisa pra gente falar, né? Então chega junto, amigo rubro-negro, deixa o seu like, deixa a sua curtida e vamos juntos nessa. Pra começar, e aí, o que você achou da contratação do Vitão? Eu tenho visto muitos rubro-negros um pouco que desconfiados do ex-zagueiro internacional e agora do Flamengo. Ele desembarcou hoje aqui no Rio de Janeiro e já vai ser apresentado aí como o primeiro reforço para a temporada de 2026. Papel importante do Vitão, afinal de contas, a gente viu na temporada de 2025 a necessidade que o Flamengo tinha de ter mais um zagueiro, né? Passamos ao longo dessa temporada precisando de mais saúde até, questão física, de Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo. Quando um deles ficava de fora, principalmente ali envolvendo Léo Ortiz e Danilo, o Léo Pereira, em hipótese alguma, poderia se ausentar e o Léo Pereira conseguiu cumprir esse papel, né? Porque não tinha, e aí precisava entrar garoto, e aí a gente viu que não estava, né, naquele nível, e as coisas, né, precisavam de uma demanda, né, de margem de erro mínima. Então, assim, muito importante. O Vitão em 2025, para a temporada 2025, ele teria sido muito importante para essa rotatividade aí do Flamengo. Chega agora para a temporada de 2026 e a expectativa é que consiga ali... eu acho que o Vitão pode ter uma adaptação um pouco mais fácil, tá? Eu acho que um ponto que a gente pode vir aqui a destacar do Vitão é com a bola no pé. E ora, o Flamengo, os zagueiros que mais passam com a bola no pé, não é isso? Então talvez a adaptação dele seja facilitada pelo estilo de jogo que o Flamengo tem. Agora que o torcedor do Flamengo está um pouquinho desconfiado ali e o Vitão é o jogador que vai precisar se comprovar o mais rápido, porque senão a galera vai pegar no pé e vocês já sabem como é que funciona. E aí mentalmente o atleta, né? Então a situação ali entra em risco, porque a galera não está muito empolgada não. Você tá ou não tá? Também tá desconfiadão? Então faz parte desse enorme grupo de torcedores do Flamengo, né? Vamos falar aqui sobre o Marcos Antônio, porque é outro jogador que o Flamengo... Bom, o Flamengo foi lá no principal jogador do Internacional, Vitão. Vem cá. Um dos principais jogadores do São Paulo, né? Marcos Antônio, vem cá. O Flamengo também está querendo o Marcos Antônio, que fez a temporada pelo São Paulo, mas ele ainda não é atleta do São Paulo, tá? O Marcos Antônio, o volante Marcos Antônio, ele pertence a Lazio, ele foi emprestado ao São Paulo e aí o valor está fixado em cerca de 4 milhões de euros, mas o São Paulo tem a opção de compra. O que fala na imprensa, inclusive paulista, que acompanha o São Paulo diariamente, é que o São Paulo, né, ele fez uma boa temporada ali pelo São Paulo e o São Paulo vai exercer essa opção de compra, embora isso não seja um impeditivo para o Flamengo vier a contratá-lo, pois o Flamengo então poderia também diretamente, se assim o São Paulo fizer essa opção, o Flamengo negociar com o clube. Por quê? Você sabia que o São Paulo pediu informações e entrou em contato com o agente do Alan, volante do Flamengo? Ora, talvez se o São Paulo for no Marcos Antônio, ele não contrate o Alan. Mas se o Marcos Antônio, se o Flamengo fizer uma negociação ali e exercer esse direito que o São Paulo teria com a Lazio, talvez ele tenha um caminho facilitado, contrata o Alan, talvez o Flamengo consiga ali fazer um desenrolo. A verdade é que o Marcos Antônio já poderia estar no Flamengo há um tempinho, tá? Isso passou na ocasião pela comissão técnica do Tite, que aprovou o nome do volante do Flamengo pro Flamengo, porém não foi tão rápido assim. E aí deixa para depois, ficou olhando o mercado, deixa para depois, preferia outros nomes, e aí com isso o São Paulo conseguiu adquiri-lo por esse empréstimo com a opção de compra. Então agora é aguardar qual vai ser. A Lazio, né, já deixou bem claro que está para negociar o jogador, e ele no Flamengo, o Flamengo jogando naquele 4-2-3-1, ele é um desses dois,
né, jogadores, e tem esse ritmo, né, um jogador de bastante de ritmo, de chegada, mas que também trabalha, né, como jogador mais de marcação, como ele fez bem ali no São Paulo. No São Paulo, embora irregular, ele conseguiu individualmente fazer bem ali o seu papel, então também é um jogador que a gente vê facilmente também se adaptando a essa maneira e esse estilo aí do Filipe Luís que a gente viu na temporada de 2025. A gente passou pelo Internacional, passamos pelo Cruzeiro, passamos pelo São Paulo, vamos passar, obviamente, pelo Cruzeiro, só que antes a gente precisa falar o seguinte: ontem o Flamengo fez, né, Filipe Luís renovou 2027 e tal, e aí pra galera mais atenta nas redes sociais, foi passando ali as fotos, né, do Flamengo, da publicação, e aí viu que o Flamengo tinha postado a foto do Johnny Cardoso. Ué, porra, o Flamengo tá atrás dele, o que aconteceu? Aquilo ali foi um erro, né? Foi uma gafe ali que o Flamengo acabou cometendo, mas só que passa muito mais pelo. O que vão fazer ali? A imagem seria utilizada, né? A gente está falando de imagem design, tá? O Photoshop, da apresentação para outro jogador, e aí o responsável lá, ele tinha esse arquivo, né, para se balizar na montagem, e aí ele foi irresponsável e acabou fazendo esse upload sem querer e subiu para a rede social a foto da apresentação dele no Atlético de Madrid. O Flamengo não está interessado no Johnny, ele não vai para o Flamengo, não tem nenhuma negociação, foi em aspas uma coincidência, uma atrapalhada da galera ali do Flamengo que mexia nas redes e tinha um arquivo no celular, tá bom? Vamos falar, antes da gente falar de possíveis chegadas, vamos falar de possíveis saídas, pois o Vinha, ele despertou o interesse, né, do time do River Plate. E aí a gente está falando por mais ou menos cerca de 6 milhões nessa negociação de dólares, tá, para o time argentino. O Flamengo não quer emprestar o Vinha, o Flamengo quer acabar em definitivo. Então o Flamengo gostaria de vender. O River Plate havia feito uma proposta para o Vinha e para o Flamengo para pegar o atleta com um empréstimo e ter uma opção de compra. Talvez, se nessa cláusula tiver uma obrigação de compra, talvez o Flamengo venha a negociar. Mas hoje o Flamengo não está negociando com o River Plate porque o Flamengo não quer emprestar o jogador, quer vender em definitivo. E o outro clube que está afim do Vinha é o Besiktas, da Turquia. Mas este clube só demonstrou interesse entrando em contato com o agente do atleta, mas não apresentou, assim como o River Plate, o Flamengo, uma proposta, tá? Então a única proposta que o Flamengo tem, o Vinha, é do time argentino. Mas negociar o Vinha em definitivo abre uma vaga para estrangeiro, né? Uma vez que o Vinha não é utilizado pela comissão técnica, né, pelo Filipe Luís, aí a gente viu em 2025, só que existem alguns poréns, entre eles. O Alexandro, que é o titular do Flamengo, ele já tem 34 anos, é um jogador que a gente viu que ao longo da temporada ele foi crescendo e na reta final ele foi muito bem, mas ao longo da temporada tiveram algumas ausências. Ausências estas que acabaram sendo supridas por aquele que é o reserva imediato do Filipe Luís na lateral esquerda, que é o Ayrton Lucas. E o Ayrton Lucas, nessa temporada de 2025, ele não foi bem. Ele teve alguns jogos que ele conseguiu, né, atingir um nível legal, isso é importante, mas tiveram muitos jogos que o Ayrton Lucas acabou errando, que o Ayrton Lucas teve uma atuação abaixo, que o Ayrton Lucas cometeu erros, ficou nítido, ficou exposto, então o Ayrton não vem individualmente numa temporada. Com isso, acaba se tornando um pouco periculoso, né, você não ter ali o Vinha, porém, a gente reconhece que ele não é o reserva imediato, ele ocupa uma vaga de estrangeiro e ele não é utilizado. Então, por isso, o Flamengo vai ali buscando ali uma transferência em definitiva. Aí eu te pergunto, você também venderia o Vinha, seguraria um pouquinho mais, tentaria dar uma oportunidade a mais para o Vinha? Muito se fala, um parênteses importante, que é sobre uma abreviação que está ali na questão física do jogador, que desde a última e grave lesão, ele não consegue desempenhar com o mesmo ritmo e por isso, segundo as informações internas, que é por isso que ele não tem tanta oportunidade assim, tá bom? Vamos falar ali sobre Caio Jorge, vamos falar sobre o Cruzeiro e passa por Everton Cebolinha e também passa por Luiz Araújo. Tudo isso nessa negociação.
Só pedir para você deixar o seu like, deixar a sua curtida. É muito importante para o amigo rubro-negro que passa aqui no nosso canal deixar a sua curtida. É muito importante para o amigo rubro-negro que passa por aqui hypar os nossos vídeos, pois é uma oportunidade para tentar ajudarmos a divulgarmos o nosso trabalho e assim o YouTube puder... Pô, quanto mais o YouTube puder compartilhar e mostrar para amigos, então é mais importante. Então, deixa o seu like, deixa a sua curtida, que é sempre muito importante. E você que não é inscrito no nosso canal, aperta em inscrever-se, pois diariamente a gente vai passando e falando sobre o nosso Flamengo. No vídeo de ontem, por exemplo, nós falamos taticamente sobre o Caio Jorge, o quanto ele poderia, né, se identificar e combinar com esse estilo de jogo do Felipe Luiz. Agora a gente vai falar sobre a proposta, que de fato ela existe, do Flamengo, e os interesses do Cruzeiro, alguns jogadores do Flamengo, principalmente ali o novo treinador do Cruzeiro, que é o Tite. De fato o Flamengo tem interesse no Caio Jorge, de fato o Flamengo apresentou e sinalizou a primeira proposta, que a gente está falando de quase 200 milhões de reais, estamos falando de por 30 milhões de euros. Esse é o valor que o Flamengo sinalizou ali para o Cruzeiro para contratar ali o artilheiro e um dos destaques do Campeonato Brasileiro. E, ora, é uma negociação que certamente vai se arrastar um pouco. O Cruzeiro vai tentando ali negociar o jogador. Cara, o Caio Jorge foi um dos principais jogadores do Cruzeiro. Para o Flamengo fazer esse movimento, o Flamengo não vai conseguir contratar esse jogador do Cruzeiro, inclusive, que não é um clube que hoje, né, está numa falência financeira por 2 Juquinhas e uma Mariola. Não vai conseguir. Então, se o Flamengo de fato quer um jogador como o Caio Jorge é importante para o Cruzeiro, o Flamengo vai ter que desembolsar uma boa grana ou fazer uma negociação ali muito inteligente envolvendo outros jogadores. E aí que tá. O Cruzeiro, a princípio, sabendo dessa negociação, ele recusou esse valor, embora o Flamengo esteja conversando com o empresário do Caio Jorge e está tentando já fazer um acerto com o atleta de salário. E com isso até, o Cruzeiro está hoje, até a presente data, né, dia 30 de dezembro, o Cruzeiro apenas manifesta ali vamos dizer assim, uma ameaça de que vai a FIFA denunciar o Flamengo, pois segundo o Clube Mineiro, o Flamengo estaria aliciando o jogador através do seu empresário, negociando assim algumas cláusulas do contrato ali, né, na questão direta com o atleta. Isso está apenas ainda numa ameaça do Cruzeiro, mas o Cruzeiro, né, que é liderado ali pelo Pedro, né, que é o dono ali da SAF, inclusive havia entrado em contato com o Flamengo para saber sobre Everton Cebolinha. Isso porque o treinador Tite pediu, né, aos homens fortes do futebol do Cruzeiro para ir ao Flamengo e perguntar a situação do Everton Cebolinha sobre contrato e sua possibilidade de transferência. E a partir dali, o Flamengo então mostrou interesse no Caio Jorge e aí estavam discutindo um formato ali que agradasse os dois. Então, talvez, de uma certa forma, não tenha esse aspecto do aliciamento, tá? Pois o Cruzeiro veio até o Flamengo e envolveu os jogadores, tá? Isso é só um parênteses importante. E aí o Tite, então, acabou indicando o Everton Cebolinha para, né, tentar ali o Cruzeiro fazer essa contratação. E um outro jogador que o Tite também quer do Flamengo é o outro ponta, pelo lado direito, o Luiz Araújo. E aí o Flamengo ainda não fez nenhuma sinalização de envolver esse jogador também na proposta com Caio Jorge, da Luiz Araújo uma grana, da Luiz Araújo, Everton Cebolinha mais uma grana. Não. Isso está unicamente um boato, não tem nada de concreto, nenhuma proposta que o Flamengo fez envolvia o jogador. A única proposta que o Flamengo fez foi os 30 milhões de euros para o Cruzeiro. E aí vai ter então essa conversa. Tu envolveria Everton Cebolinha, mais uma grana pelo Caio Jorge, ou Luiz Araújo, mais uma grana pelo Caio Jorge, ou Cebolinha e Luiz Araújo, o que eu acho, né? Porque aí tu vai estar solucionando um problema e vai talvez encontrar outros, né? Ponta direita, o Flamengo tem o Plata, o Carrascal trabalha ali, ponta esquerda, o Flamengo tem o Samuel Lino, o Carrascal também trabalha ali, mas como ponta, o Flamengo teria, né? É o Plata e o Samuel Lino. Luiz Araújo e o Cebolinha são os outros pontos, e o Michel já é carta fora do baralho do Flamengo. E aí, envolveria? Não envolveria, mas essa negociação, sem dúvida nenhuma, o Flamengo vai ter que ter um bom desenrolo. Outra que você certamente está acompanhando é sobre o goleiro Gabriel Brazão do Santos, né? O Flamengo vai tentando pegar os caras, né? O Flamengo tá agressivo aí no futebol brasileiro. Não trago para vocês ainda aqui no nosso canal, no nosso vídeo, porque não há proposta, tá? Tudo que a gente trouxe aqui são propostas, são interesses concretos,
já são conversas, tá bom? Então, e assim a gente vai continuar trabalhando aqui com a verdade, com objetividade, com a sinceridade, o mais importante é para te atualizar, tá bom? Deixa o seu like, deixa sua curtida, até o próximo vídeo, ativa a notificação, cara, pois se tiver alguma novidade, eu vou chegar e você vai ser surpreendido, então receba aí a notificação, ativa o sininho para você ficar por dentro de tudo que acontece no Flamengo, Flamengo forte aí no mercado da bola. Grande abraço, tamo junto, valeu!